Mais um domingo na presença do Senhor. Quero te convidar nesse momento a abrir a Escritura no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Mais uma porção desse livro maravilhoso para as nossas vidas. O título geral da nossa série se chama O Rei que Precisamos, e o tema de hoje se chama O Chamado de Deus para um Tempo de Crise. Esse é o tema que nós vamos pensar, refletir em poucos minutos nessa manhã. O chamado de Deus para um tempo de crise. Capítulo 3, verso do 1. Vamos tentar ler aqui todo o capítulo rapidamente. Diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não o esconda de mim, Deus o castigue, e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, e que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, santificado e bendito, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto que já se inicia. Obrigado pelas oportunidades, pelos louvores, pelas orações, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca um novo cântico em nossos lábios. O Senhor colocou um novo espírito em nós, que nos faz desejar e amar as coisas do Espírito. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, porque é o nosso prazer te adorar e te servir. Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor fale entre nós. Que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale nessa igreja. Porque triste é o lugar onde o Senhor raramente fala. Mas aqui, Senhor, somos testemunhas de que o Senhor, por muita misericórdia, tem falado aos nossos corações. Então continua falando, Senhor, porque ouvir a tua voz é o nosso prazer. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Graças a Deus. Bom, como eu disse, o tema que vamos pensar é esse, o chamado de Deus para um tempo de crise. E
falar de crise, principalmente no livro que nós estamos, é algo muito fácil, digamos assim, porque, só para lembrar os irmãos, Samuel, ele é a sequência histórica do livro de Juízes. Né? A gente segue o livro de Juízes, o livro de Ruth, e então a gente chega no livro de Samuel. Em outras palavras, nós ainda estamos naquele mesmo contexto da época dos Juízes. Então a gente pregou aqui, né, quase aí um pouco mais de um ano aqui na igreja sobre o livro de Juízes, mas para você que não estava aqui ou não lembra muito bem, o livro de Juízes encerra justamente com esse verso. Capítulo 21, verso 25. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. E o que nós concluímos aqui foi a tragédia de uma nação sem rei. Não só uma tragédia sem o rei humano, mas principalmente uma nação que não reconhecia Deus como rei. E aí a gente viu caos social, guerra civil, né, as mulheres desvalorizadas, enfim, o governo corrupto, juízes corruptos, enfim. E não só isso, não só do ponto de vista social, mas principalmente do ponto de vista religioso. Então, se havia caos na sociedade, havia caos também no meio do povo de Deus. E isso a gente viu por meio de sacerdotes corruptos, levitas corruptos e tantas outras barbáries que nós vimos no livro de Juízes. Mas eu quero que, em primeiro lugar, você não esqueça isso. O contexto em que o menino Samuel, sua família, Ana, enfim, e a história de Eli e seus filhos estão inseridos é o mesmo contexto caótico de Juízes. Então a gente tem falado até aqui, até o capítulo 3, esse contexto. Então, se você lembrar toda a narrativa de Samuel, você vai se lembrar. E aí você vai dar até um pouco mais de importância. A fidelidade de Ana, daquela mulher, num tempo de crise, ela foi fiel. Mais ainda, a fidelidade de Samuel, conforme o texto avança, ainda se torna mais importante. Porque não é num tempo, digamos assim, de paz. Não é num tempo de abundância espiritual. Pelo contrário, é num tempo de escassez espiritual. É esse o contexto que nós temos pintado aqui. O contexto da época dos juízes. E se você lembrar do texto, né, a gente defende aqui uma espécie de era cíclica, né, onde o texto de Juízes deixa isso muito claro, mais ou menos assim. O povo se rebelava, Deus se irava contra o povo, daí o povo gemia, clamava ao Senhor, Deus misericordiosamente atendia o clamor do povo. Aí o que ele fazia? Ele levantava um juiz, né, segundo o seu coração, capacitava, escolhia essa pessoa para que essa pessoa fosse lá à frente do povo, não só batalhasse em favor do povo, mas também liderasse uma espécie de volta para Deus, uma espécie de renovação e reavivamento. Tá? Então o juiz ia lá, libertava o povo vivia em paz enquanto esse juiz existia, e logo depois, assim que esse juiz morria, esse líder espiritual, o povo voltava de novo para os seus pecados, se rebelava de novo, e aí o ciclo continuava. Aí Deus se irava, o povo gemia, e aí Deus então respondia levantando um juiz. Então o que fica para a gente aqui desse ciclo, né, de crise, de história, para nós aqui hoje, no nosso texto de Samuel 3? Duas coisas. Primeiro, isso que eu falei, né? Essa crise, a crise no meio do povo de Deus, ela é sempre cíclica. Né? Ora estamos em cima e ora estamos embaixo. Ora estamos, como eu falei, né, numa escassez espiritual e ora estamos em uma abundância espiritual. Então a vida do povo de Deus, bem como da igreja, é uma vida, uma história cíclica. Tá? É por isso que Reverendo Hernandes, ele sempre responde assim, né? Quando as pessoas perguntam, como é que vai a igreja no Brasil? Aí ele faz assim, né? Vai bem, depois ele faz assim, né? Mais ou menos, e depois ele faz assim, vai muito mal. Porque é assim, a história do povo de Deus, ela é como uma verdadeira montanha russa. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Isso se dá não por conta da fidelidade de Deus, mas por conta da nossa infidelidade. A segunda coisa que a gente vê aqui, tomando como base esse ciclo, né, da rebeldia do povo no contexto de Juízes, é que Deus, quando ele vai libertar o seu povo, quando ele atende o clamor do seu povo, ele tem um método para fazer isso. Isso tem tudo a ver com o texto que a gente vai pregar hoje. Qual é esse método, pastor? Levantar homens ou mulheres, tá? No caso de Débora, homens ou mulheres fiéis para libertar o seu povo e conduzir o seu povo ao arrependimento. Então, como é que Deus faz isso? Levantando pessoas, chamando, capacitando e confirmando esses ministérios. Por isso o título dessa manhã se chama O Chamado de Deus para um Tempo
de crise. E aí a gente vai ver aí, dividido didaticamente em duas grandes partes, né? Primeiro a gente vai ver esse tempo de crise, que era comum a Samuel, mas também é comum a nós hoje. E depois a gente vai ver como é que se deu esse chamado na vida de Samuel. Então, primeiro tempo de crise, a crise ali não podia ser pior. E aí, só para lembrar para você, primeiro a gente vai ver a causa dessa crise, né? Porque às vezes a gente pode se confundir. A gente está no meio da crise e a gente acha que a causa da crise é a crise. Não é. Toda crise, seja no seu casamento, seja na sua família, seja na igreja, seja no contexto religioso ou social, nunca é causado pela crise. A crise é consequência de algo que já aconteceu anteriormente. Da mesma forma, aqui. Então, se a gente olhar especificamente para a crise da casa de Eli, ou seja, para o período em que Eli pastoreava Siló, esse espaço aqui onde ficava o tabernáculo, onde ele pastoreava o povo de Deus, essa crise vai se desencadear por tudo que a gente viu nas últimas semanas. Sobretudo, né, pelos pecados dos seus filhos, dentro da casa de Deus, servindo a Deus e pecando deliberadamente, e também pela complacência do pai, do próprio sacerdote Eli. A gente viu. E o nosso texto aqui, na sentença de Deus, acabou de mais uma vez confirmar. Porque ele disse, Deus diz, olha, você sabia de tudo, porém não os puniu. Eu falei isso aqui, quando a gente falou do capítulo 2, eu falei, embora ele repreenda os seus filhos, mas a repreensão aqui era o primeiro passo da disciplina. E o texto termina dizendo, mesmo ele tendo repreendido, eles não o ouviram. Eles não ouviram o seu pai. E aí o segundo passo seria o quê? Punição. É assim que deve funcionar a disciplina, seja na nossa casa ou seja na igreja. Mas infelizmente Eli não tinha essa capacidade. Então ele foi um líder complacente e também frouxo. E aí a consequência foi essa que a gente viu. Tá? Deus prometeu eliminar Eli, sua casa, e rejeitou o seu sacerdote. Daí, isso vai causar a crise que nós estamos vendo nesse momento. É o que a gente acabou de ver. E aí então a gente chega em Samuel capítulo 3, me acompanhe, a partir do verso de número 1. Diz assim, o menino Samuel, aí aqui é a crise, ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Irmãos, eu não tenho ideia de como o autor, que a gente acredita que ser essencialmente o próprio Samuel mais velho, escrevendo a sua própria história, eu não consigo pensar numa maneira mais dramática de se começar a desenhar essa crise para a gente. Então, o que ele quer fazer aqui é, em primeiro lugar, confirmar que realmente ele, próprio Samuel, foi um profeta chamado e escolhido por Deus e validado por Deus, até porque vai ser ele que vai ungir os reis. Então, se a gente tem aqui um profeta, né, que a gente tem alguma dúvida, a gente teria algum problema. Tá? Então, ele quer fazer isso, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar qual foi o período pelo qual Deus o chamou. E o período é esse. Ele começa dizendo isso. Eu escrevi aqui, né, uma igreja em que raramente o Senhor fala. Por isso eu disse, não há maneira pior se você começar a dizer sobre a sua história, sobre a sua crise do que essa. Raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, para você entender melhor isso, deixa eu te explicar. Toda vez em que a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, falar de algum período em que Deus cessou de falar, ou como aqui, ele não cessou totalmente, mas onde se diz que raramente ele falava e as visões não eram frequentes, isso significa naturalmente juízo de Deus. Significa como naquele ciclo, né? Nesse momento, é o momento depois que o povo se rebela e é o momento em que Deus está irado contra o povo. E a forma dele manifestar a sua ira é justamente silêncio. Deixar de ouvir a voz de Deus, semana após semana, mês após mês e ano após ano, é definhar espiritualmente. E aí tem um texto que eu acho que faz um paralelo belíssimo com esse, que é Miqueias 3, 5 ao 7, que diz exatamente o que eu estou dizendo aqui, o que é o silêncio de Deus por meio dos seus profetas. Verso 5 diz assim, assim diz o Senhor aos profetas, que fazem o meu povo desviar-se, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa, quando não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões,
haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Veja, mais uma vez, não haverá resposta da parte de Deus. Veja que o contexto aqui, não só do silêncio, mas a época de Miqueias, né, que é uma época aí já entrando no exílio babilônico, né, não é uma época favorável como é a época de Samuel. Veja que os profetas, tal como Hofni e Finéias, exploravam o povo. Né? Só para traduzir aqui o que o texto fala de forma poética, né? O que ele disse aqui no verso de número 5, ele fala: quando lhes dão o que mastigar, eles proclamam paz. Em outras palavras, né? Quando alguém molha a mão do profeta, aí ele proclama paz. Aí quando alguém não abençoa o profeta, ele proclama guerra. É basicamente isso. Então veja, assim como Hofni e Finéias estavam explorando o povo, fazendo o povo se desviar. E a resposta é o quê? O juízo de Deus por meio de silêncio. Mas para você entender melhor isso ainda, porque eu acredito que a gravidade dessa crise é muito maior do que a gente pode pensar, primeiro você tem que entender lembrar o que acontece quando Deus fala. E aqui eu já estou me referindo à igreja também. Tá? Não só lá em Siló, não só no povo de Deus, não só no templo, mas principalmente aqui no nosso contexto. O que acontece todas as vezes que você vem para a igreja e de forma pública e poderosa, Deus fala entre nós. Eu listei aqui pelo menos 3 coisas, porque muita coisa acontece, mas principalmente 3 coisas. Primeiro, a gente tem confronto. Quando Deus fala, os corações são confrontados. E você se lembra muito bem que o meio pelo qual Deus usa para salvar e chamar pecadores é através do confronto e não do carinho. É assim que ele faz. Ele coloca nós e nosso pecado diante de nós. E a partir dali, envergonhados, cabisbaixos, tristes, a gente se volta então para Deus. Foi isso que Jesus disse. Quando ele vier, ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. E é justamente o que ele tem feito entre nós. Mas isso só acontece quando Deus fala. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo. Segundo lugar, depois da conversão, a gente entra na vida cristã. E aí Deus continua falando no meio da igreja. Deus não fala apenas para nos confrontar, mas ele também fala para nos alimentar. Aqui vai a segunda importância de Deus falando na igreja. Ah, irmãos, como deve ser triste. Na verdade, como deve ser não, porque é triste. Talvez cada um de nós aqui já experimentamos isso. Eu já disse, pela graça de Deus, Deus tem falado no nosso meio. E os frutos e os resultados são visíveis entre nós. Como é triste uma igreja onde Deus raramente fala. E é importante dizer raramente, porque Deus não cessa de falar por causa da sua misericórdia. Mas raramente ele fala. É como você ir para a igreja e você voltar vazio. Eu fico imaginando a gente indo para o cinema, a gente chega lá, senta, 10 minutos depois a luz acaba. Imagina, André, a gente ali no cinema, 10 minutos depois a luz acabou. Aí quando faltava 10 minutos para terminar o filme, a luz volta e a gente vê o início e o final do filme. É tipo isso. Você vai para o cinema para assistir o filme, você não consegue assistir. Você vai para a igreja para ouvir uma palavra de Deus, mas Deus não falou aquele dia. Você volta da mesma maneira que você entrou, até pior. Você volta chateado. Então não tem alimento. Se não tem alimento, as pessoas estão famintas. Se as pessoas estão famintas, logo, logo, elas morrerão. Terceiro lugar. A terceira importância de Deus falar no meio do seu povo é a consolação. Ele nos confronta, ele nos alimenta, mas ele também nos consola. Eu já disse isso. Quantas vezes a gente chega quebrado na igreja, a gente chega cheio de problemas, cheio de crises, né, cheio de dificuldades e dores e sofrimentos, mas a partir do momento que Deus fala, o nosso coração ele é aquecido. Como dissem os discípulos de Emaús, né? Porventura o nosso coração não queimava quando ele partia o pão, quando ele falava as palavras. Então é isso que acontece quando a gente está no meio do povo de Deus e no meio da igreja. Isso significa, irmãos, então, que se quando Deus fala, tudo isso acontece. Então significa que quando Deus não fala, nada disso acontece. Não há confronto, não há consolação e não há alimento para o povo de Deus.
Significa dizer que uma igreja onde Deus não fala, pode até haver pregação, mas não haverá conversão. Segundo lugar, a segunda forma do autor pintar para a gente o desespero religioso e espiritual daquele tempo, vem no verso número 2. Diz assim: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Aqui a gente tem uma informação física, mas que, a meu ver, existem implicações espirituais aqui. Não só a meu ver, mas os teólogos, a maioria concorda com isso. Por exemplo, Tim Chester vai dizer: Eli já não consegue enxergar nem fisicamente, nem espiritualmente. Robert Beaches Holmes Jr. diz: a cegueira de Eli reflete a situação de Israel sob a liderança dele e de seus filhos. Então, os comentaristas concordam que essa informação não é uma informação apenas didática, uma informação apenas aleatória. Não, o autor está fazendo um paralelo aqui. E os olhos de Eli estavam cansando, ou seja, ele estava tendo dificuldade de enxergar e ele já quase não enxergava mais. Isso aqui aponta, a debilidade física dele aponta para a sua debilidade espiritual. Da mesma forma em que raramente o Senhor falava, o pastor da igreja, o sacerdote, enfim, o líder espiritual já não enxergava mais. Então, a segunda característica da crise espiritual no meio do povo de Deus não é só falta de palavra, de alimento, mas é principalmente um líder, um pastor sem discernimento espiritual. Como o velho e bom Eli, que está cego. E aí eu escrevi aqui para a gente que o maior perigo para o rebanho não é tanto o lobo que ameaça as ovelhas, mas é principalmente um pastor que está cego, guiando os cegos. Porque imagina, o lobo, claro, ele vai tentar devorar a ovelha. Mas para isso a gente tem, por exemplo, o cajado. Para isso a gente tem a vara, para espantar o lobo. Mas quem vai proteger o rebanho se o pastor está com os olhos vendados, caminhando na beira de um precipício? Quem vai proteger esse rebanho? Ninguém pode protegê-lo. Então, por isso, o perigo maior é esse. E aí, para a gente entender que o texto é coerente, veja, Salmo 119, verso 104, diz um dos versos mais conhecidos da Bíblia Sagrada: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja, em outras palavras, ele está fazendo uma conexão. Ele está dizendo assim: aquele que não tem discernimento espiritual é justamente aquele que deixou de ouvir a palavra de Deus. Então veja, quando falta a palavra, a gente também fica cego espiritualmente. Mas seguindo, terceira consequência dessa crise, está no verso 2 e no 3, principalmente no 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Eu disse 2 e 3 porque o verso 2 deu uma informação que talvez a gente passou e realmente passa, né? Finalzinho do verso 2 diz assim: que Eli estava deitado em seu lugar de costume. Todos os comentaristas, pelo menos que eu leio, que eu observo ali, estudo, todos eles fazem esse contraste, todos eles. Se o verso 2 diz que Eli estava deitado no lugar de costume, pelo contrário, o verso 3 diz que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. De novo, não é à toa que isso está escrito aqui. Tá? A gente não sabe onde Eli estava dormindo, provavelmente numa tenda, provavelmente em algum outro lugar. Samuel estava deitado dentro do Santo dos Santos, dentro do santuário, porque tem referência do candelabro, ou seja, da lâmpada de Deus, e tem referência da arca de Deus. E aqui, só diga-se de passagem, né, que a gente vai trabalhar isso nos próximos sermões, mas você vai ver que do capítulo 4 ao capítulo 6, digamos assim, a protagonista da história é a arca do Senhor, é a arca de Deus. E você vai ver que a arca de Deus, por onde passar, ela vai causar dor e desespero. Por quê? Porque ela vai estar sendo utilizada, ela vai estar sendo subutilizada por ímpios. Então ela vai ameaçar vidas, ela vai causar pragas, ela vai ocasionar, inclusive, a perda do exército de Israel. Por quê? Porque ímpios estavam manuseando a arca de Deus. Aí Samuel está lá, deitado, dormindo, talvez, tadinho, até roncando, cansado, do lado da arca de Deus, do lado da lâmpada de Deus, como se nada tivesse acontecendo. Como se ele estivesse em qualquer outro lugar, tranquilo. Por quê? Porque ele era um homem fiel. Então veja, a terceira implicação que a gente consegue observar aqui, de forma bem sutil, é que o pastor
ou melhor, o líder, de forma geral. Solange, depois a gente conversa, Solange, agora preciso... Você falou que estava sentado perto da arca e do candelabro, Eli não era Samuel, que você disse? Samuel. Você falou Eli. Tá, Agora. Samuel, obrigado. Então, Samuel está deitado, né, do lado da arca e do lado da lâmpada de Deus. Tá? Então, se eu errei, eu corrijo aqui, não tem problema. No seu lugar de costume. Então, voltando. Essa mesma arca que vai prometer aí e vai, né, bagunçar tanto o povo de Deus quanto os seus inimigos. Solange me fez perder aqui, Solange. Agora eu perdi, viu? Me perdi aqui, mas vamos voltar. É provável que o texto queira dar sequência, isso mesmo, a crise no meio da igreja. Aí a crise começou assim. Deus raramente falava, falta de palavra traz para a gente cegueira espiritual. E a cegueira espiritual faz com que nós nos afastemos, isso que eu ia falar, da presença de Deus. Então aqui a gente tem um pastor que não só não ouve mais a voz de Deus, Deus não fala mais no meio da igreja, mas um pastor que está cego espiritualmente e principalmente um pastor que está longe da presença de Deus. É isso que a arca significava naquele período. Ela significava a presença de Deus no meio do povo. Então o fato de ter Samuel deitado, né, estar deitado e dormindo do lado da arca, significa um garoto que estava próximo, ou melhor, mais próximo da presença de Deus do que o próprio Eli. É isso que o texto está querendo indicar para a gente. Mais uma vez, essa era a crise espiritual daquele tempo. Mas por que não dizer a crise espiritual do nosso tempo? Irmãos, eu falo isso com temor e tremor, porque pode parecer que estamos em um lugar confortável. Aqui, numa igreja saudável, como temos aprendido, sobretudo no nosso EBD, né, com um púlpito saudável, com pregações expositivas, né, com sermões, enfim, sendo alimentados. Então pode ser que nós estejamos aqui falando de outro, mas eu não quero que você pense isso. Eu quero que esse sermão que primeiro falou o meu coração fale também para você, que também é um ouvinte, que também manuseia a palavra de Deus e que também vive num tempo de crise. Porque não é só, né, nós, os pregadores e os pastores, que precisamos nos cuidar, mas sobretudo o povo de Deus também. O povo de Deus hoje, irmãos, voltando ao que a gente viu aqui sobre a crise, ele aceita ficar em lugares onde não tem alimento. E veja bem, o púlpito não é mais, presta atenção, o púlpito não é mais o ponto essencial que nos mantém naquela igreja, naquele lugar. Não é mais. Pode ser para a gente aqui, ou para a maioria de nós. Pelo menos os novos que chegaram aqui, todo mundo fala, não, a gente vem por causa da palavra, a gente vem porque aqui tem palavra. Mas isso é raro, irmão. Isso é raro. A gente está aqui numa bolha, graças a Deus, né, protegido, tranquilo. Eu até falei aí, né, para alguns dos nossos irmãos, eu falei de vez em quando, eu até oriento que se faça isso. Saia um pouco daqui, visite outra igreja, como eu faço às vezes, e eu tenho que fazer, às vezes sou convidado a pregar. Vá em outros lugares para você ver como é que está lá. Tem muito louvor, tem muita coisa bonita, tem dança, tem teatro, tem tudo lá. Só não tem palavra de Deus na hora da pregação. Não tem. E aí até quando tem, o negócio fica estranho. Fui pregar, a última igreja que eu preguei, eu falei isso. Antes da pregação a gente cantou 10 músicas em pé. Eu fui pregar, minha perna já estava cansada. Eu já falei, a próxima vez eu vou ficar sentado. E aí você vai pregar, não tem como você pregar pelo menos meia hora depois de ter cantado 1 hora em pé. Não tem como. Ninguém aguenta. Aí fica todo mundo assim, ó, batendo cabeça. Por quê? Porque o foco do culto, a essencialidade do culto, não é Deus falando. Mas isso também é culpa de vocês. Ou seja, nossa, enquanto ouvintes, enquanto membros. Então a próxima vez, e por um período da minha vida, eu tive dificuldade, Clodoveu, de falar, de responder para os garotos, né, principalmente lá no Jopac ou em outros lugares, de responder quando as pessoas me perguntam assim, mas na minha igreja não tem pregação assim, o que eu faço? Eu fico lá ou eu saio? Antigamente eu tinha dificuldade de dizer isso. Eu tinha dificuldade porque eu falava assim, não, mas você está na tua igreja, ajuda lá teu pastor, tenta. Não, hoje eu falo, sai de lá! Porque o assunto é mais sério do que a gente pensa. De novo, sem alimento, estamos famintos e fadados à morte, irmão. Então, o meu primeiro conselho é esse, tá bom? Essa é a crise que estamos vivendo. Sem palavra,
sem discernimento e, sobretudo, longe da presença de Deus. Segundo lugar, então, nós entramos no chamado de Deus. Vimos a crise, agora nós vamos ver como é o método de Deus para resolver o problema dessa crise. E o método dele não é outro senão chamar. E esse método, irmão, já aponta para a gente, eu preciso falar isso como introdução aqui do chamado de Deus, como um método que acende uma luz no final do túnel. Uma espécie de esperança para a igreja. Tá? Duas coisas aqui deixam essa esperança clara. Primeiro, eu já falei, né? Não é que Deus havia cessado de falar, ele raramente falava. Tá bom? Então a primeira é essa. E a segunda é a informação que tem no verso 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. De novo, é uma informação que o texto está passando para a gente. Pode ser que essa informação seja apenas do ponto de vista temporal, ou seja, né, você tem lá, a gente acabou de pregar Êxodo 27, fala sobre as instruções aos sacerdotes a respeito do candelabro. Né? Era a única luz que havia na tenda do encontro. A única luz que havia lá era o candelabro. E a orientação era que no período da noite, o sacerdote e os levitas não poderiam deixar a lâmpada se apagar. Então havia uma espécie de revezamento, né, de tempos em tempos, de horas em horas, para que se alimentasse a lâmpada. E a lâmpada não se apagasse até a hora da alvorada. Então, durante toda a noite, a lâmpada não podia se apagar. Então, quando o texto fala que a lâmpada ainda não havia se apagado, pode ser só uma informação temporal. No sentido de dizer assim, olha, é bem próximo do amanhecer. Foi na hora que Deus chamou Samuel. Pode ser, tá? Por isso, a gente vê meio que uma indignação aqui de Eli, né? 3 vezes, 4 vezes, nas 3 primeiras vezes, ele fala assim, não, rapaz, volta a dormir, volta a dormir. É aquela hora, né, da manhã que você está com sono, cansado, você quer dormir. Ele volta a dormir. Pode ser que seja isso. Mas, de novo, a gente não acredita que o autor está dando informação por informação, tá? Então, de novo, os comentaristas, Tim Chester vai dizer o seguinte, é evidente que o autor também tem em mente um significado simbólico. A luz que ela lança é fraca, mas ela ainda não se extinguiu. Ainda há esperança. X. Holmes Jr. diz, a lâmpada aponta para o raiar de um novo dia, quando a escuridão será dissipada por meio daquele que dorme ao lado da lâmpada. Então, a forma de Deus lidar com a crise mostra pra gente, Deus ainda não abandonou a igreja. Por mais que a crise seja caótica, Deus ainda não abandonou a igreja. Seja naquele tempo, seja hoje. Isso é importante começar a falar disso. Por quê? Porque quando a gente olha muito para a crise da igreja, aí, né, alguns resultados são errados. Por quê? Porque a gente desanima. Por isso a gente tem hoje uma espécie de crente desigrejado. Por isso se criou essa espécie de crente, que eu também acho que não é crente, mas enfim. Por quê? Porque são pessoas que estão olhando para a igreja, criticando a igreja e estão desanimados por causa da crise da igreja. Enquanto que a nossa reação tem que ser outra. Tem que ser uma reação de esperança. Porque por mais caótico que a igreja esteja, a lâmpada ainda não se apagou. Ainda há esperança para ela. E Deus vai fazer isso, levantando você e eu para fazermos isso, para libertarmos o povo. Mas veja, a partir do verso 4, Deus inicia então o seu método, o seu chamado. Em primeiro lugar, dividir aqui em 3 partes rápidas. Primeiro, o Senhor chama. Leia comigo, verso número 4. Diz assim, então o Senhor chamou Samuel. Essa é a primeira informação que a gente tem e é a informação, uma das mais importantes que a gente precisa pensar aqui. O Senhor chamou Samuel. Veja que não é o contrário. Não é Samuel que chama Deus, mas é o Senhor que chama Samuel. Aqui a gente aprende algo que você já está bem treinado e sabe muito bem, que é iniciativa divina. A gente defende a iniciativa divina para a salvação. A gente defende que Deus vai ao encontro do homem e não o homem vai ao encontro de Deus. Até porque um cego, até porque um morto não pode enxergar, não pode nem se mover. Então Deus vem até nós. Só que isso também acontece para o chamado de Deus. Para quando Deus vai vocacionar e levantar alguém, né, seja ela quem for, ou para a tarefa que for, o chamado de Deus, o nome já diz, o chamado é de Deus. E não o oferecer-se do homem. É Deus em que chama. E é isso que acontece aqui. Você nunca poderá chamar-se a si mesmo. Bem redundante. Tá? Assim como na salvação, chamado pelo ministério
ele acontece por iniciativa divina. Segundo, verso ainda de número 7. Se você continuar, é o Senhor que chama. Mas veja o que diz aqui no 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então, mais uma vez, enfatizando, tá? Que Deus não havia ainda se apresentado a Samuel. Por isso você vê, né, aquela narrativa que os comentaristas acreditam até que é um pouco cômica, né? Uma narrativa cômica. Por quê? Porque Samuel ouve a voz, acha que é Eli fala que não, manda ele deitar. Isso acontece por 2 vezes. Na terceira vez, Eli percebe, né, ensina o garoto. Na quarta vez, ele então responde o chamado de Deus. Então, acontece algo engraçado ali, mas o ponto é, Deus vai até ele. E essa informação do verso 7, ela é importante, por quê? Porque ela está dizendo, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Aqui a gente precisa fazer uma pausa, rapidinho. Por quê? Porque surge um problema no texto. Se você lembra bem, o capítulo de número 2, em que está ali apontando os pecados de Hofni e Finés, os filhos de Eli, também nos informa que Hofni e Finés não conheciam o Senhor. Então isso aqui, ao invés de ser um contraste, que a gente vem defendendo desde a semana passada, se torna o quê? Uma espécie de paralelo, de semelhança. Então peraí, então Samuel não conhecia o Senhor, Hofni e Finés também não conhecia o Senhor, então está todo mundo no mesmo pacote. Nananina não. Veja, vamos comparar. Capítulo 2, verso 12 diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Isso traduzindo literalmente, é a mesma palavra que é usada aqui. E aí, versículo 7, vou ler de novo. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então, qual é a diferença, né, do primeiro grupo e do segundo grupo? O ainda. Essa é a diferença. O ponto é que Hofni e Finés, já, entre aspas, já haviam sido chamados para a obra de um sacerdote, para a obra dentro do tabernáculo, dentro da igreja. Ou seja, eles já estavam operando o seu ministério e não conheciam o Senhor. Samuel não, Samuel está prestes a ser chamado e sendo chamado por Deus. Não porque eram filhos de sacerdotes, né? Mas porque estava sendo chamado por Deus, e o texto diz, ainda não conhecia o Senhor. Em outras palavras, o que o texto está ensinando para a gente aqui? Que só pode ser chamado quem conhece ao Senhor. E vai conhecer ao Senhor aquele que foi, obviamente, chamado. Talvez, irmãos, aqui, abrindo um rápido parêntese, esse seja o nosso problema hoje. Porque a gente pode ter muita gente trabalhando nos vários e vastos ministérios e searas da igreja, sem ter sido chamado. Porque acha legal, porque acha bonito, porque acha glamuroso, porque acha que vai, né, ganhar algum status, alguma fama, alguma coisa, não sei. Sobretudo o ministério pastoral. O ministério pastoral, ele traz consigo, sei que você pode ler os melhores textos, ouvir os melhores pregadores, eles vão dizer isso. Eu não posso falar muito, porque eu sou novo ainda, tenho 4 anos de ministério, não posso falar muito. Mas se eu seguir os meus colegas, como por exemplo Piper, John MacArthur, que tem mais de 40 anos de ministério, eles nos alertam em relação a isso. Que muitos de nós, jovens, entramos para o ministério pastoral por causa do glamour do ministério. E aí, por causa dessa vontade, desse status, a gente meio que quebra esses protocolos que são essenciais para o ministério. Primeiro, Deus te chamou. Segundo, você conhece o Senhor. E o conhecer aqui eu expliquei semana passada, Yadá do hebraico significa conhecimento íntimo, usado inclusive para relações sexuais. Então é conhecer o Senhor não apenas do ponto de vista intelectual, mas ter intimidade com o Senhor. Como o menino Samuel, que está deitado no santuário, do lado da arca, do lado das coisas do Senhor. Isso indica o quê? Intimidade. Ele vai conhecer o Senhor de maneira íntima. Deus vai se revelar para ele. Irmãos, isso é maravilhoso. E aí, em terceiro lugar aqui, né, nesse grupo de texto, a gente vê como que na quarta vez, como eu disse, Samuel responde o chamado. Veja, em primeiro lugar Deus chama, depois ele conhece o Senhor, mas ele também precisa responder o chamado. Eu acho que tem uma lição aqui importante que eu não posso atravancar ela. Tem uma lição importante aqui. Ele responde o chamado. Como é que ele responde o chamado? A gente acabou de ver. Por 2 vezes. Ele chama Eli,
Fala, meu senhor, o senhor me chamou? Não te chamei. Na terceira vez, Eli percebe que poderia ser Deus chamando ele. E fala, olha meu filho, se for Deus e ele te chamar de novo, você responde dessa maneira, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí na quarta vez, Samuel responde dessa maneira, e dessa maneira Deus começa a falar com Samuel. Eu não vou atentar tanto aqui para a frase que a gente acabou de ouvir, porque a frase já é muito importante. Fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Eu vou me atentar para o método aqui. Não sei se você entendeu, mas por 4 vezes, só na quarta vez que Deus falou, e Samuel respondeu da maneira correta, Deus então de fato falou com Samuel. O que isso significa? Significa que existe uma maneira correta de se responder ao chamado de Deus. É isso que significa. Do que adianta Deus chamar, ou seja, tomar a iniciativa, do que adianta Deus se revelar ao homem, se ele não sabe ou ele não consegue responder esse chamado. Eu disse, se por um lado nós temos pessoas se aventurando no ministério que ainda não foram chamadas e que muito menos conhecem o Senhor, por outro lado, nós temos pessoas rejeitando o ministério, ou porque não sabem responder o chamado, ou porque não querem. Por isso que eu disse, a lição aqui é muito importante, irmão. Primeiro, não sabe. Por que não sabe? Porque simplesmente não querem conhecer mais ao Senhor e a respeito das coisas do Senhor. Veja que o método pelo qual Samuel responde é um método que foi o quê? Aprendido. Aqui você pode encaixar seminário, teologia, cursos, capacitação. O camarada ele corre atrás, em outras palavras. Se eu sei então que fui chamado, meu amigo, eu tenho que me capacitar. Você entende? Por quê? Porque existe uma maneira correta de eu responder ao Senhor. E a primeira maneira é essa. Vá estudar. Vá se capacitar. Né? E é isso o que eu acredito que esse texto nos ensina. E a segunda é porque alguns simplesmente não querem. E aí, irmão, a gente vai ver isso ainda no final. Mas eu acredito, eu defendo, que todo cristão é ou será chamado por Deus para alguma missão específica dentro do corpo de Cristo. Eu não acredito em cristão que está como que no limbo, né, da história, da vida, vagueando e como se fosse um lixo espacial. Desculpa essa expressão, né? Muito pesada, mas como se fosse um lixo espacial. Orbitando sem nenhuma função, sem nada. Às vezes até atrapalha, né? Às vezes até atrapalha. Está orbitando, não faz nada para ninguém. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Tá? Eu acredito que cada um de nós recebeu uma vocação e um chamado de Deus. O problema é que às vezes a gente não está ouvindo esse chamado, ou melhor, a gente não sabe ou não quer responder esse chamado. Pode ser que a gente seja preguiçoso demais. Irmão, sinceramente, o trabalho cristão, e eu falo isso do menorzinho até o mais aparente aí, todo o trabalho cristão, dá trabalho, é exaustivo. Você tem que ler muito, você tem que estudar muito, isso do ponto de vista da pregação. Mas para qualquer coisa, precisamos nos capacitar. A gente precisa tirar esse sentimento de amadorismo do meio da igreja. A gente precisa tirar isso. Ah, não, porque é o quê? Departamento infantil, né? Vou usar o exemplo que a gente teve agora, uma reunião ali, inclusive, muito boa. Departamento infantil, então, eu vou dar aula hoje, é tudo criança, né? Eu vou chegar lá, vou improvisar. A gente precisa tirar esse negócio de improviso. Não, eu vou me capacitar. Não sei, nunca dei aula, nunca fui lá, mas peraí, eu acho que tem coisa que eu preciso aprender. Porque teve gente muito mais velha do que a gente, muito mais sábia do que a gente, muito mais inteligente do que a gente, que já escreveu livros, já produziu material, vídeos. A gente pode sentar ali e aprender. Por quê? Porque estamos fazendo para o Senhor e para a sua obra, irmão. É esse, eu acredito, né? A lição que esse chamado nos ensina. Mas para a gente caminhar para o final, ainda tem 2 coisinhas que eu quero pensar rapidamente com você. Segundo, primeiro, o Senhor chama. Segundo, o Senhor encoraja. Se você olhar dos versos 11 ao 18, então Deus fala para Samuel. E aqui não é só um falar, tá? Deus aqui nesse momento está fazendo de Samuel um profeta dele. Tá bom? O problema é que a primeira profecia já é uma profecia muito pesada.
É praticamente profetizar contra o mentor dele e o pastor dele. É praticamente isso. É dizer assim, olha, o que você está fazendo está tudo errado, Deus vai te punir, não tem como você escapar dessa. Acabou. Essa é a profecia dele. A primeira pregação dele é a pregação chocante do Paul Washer, por exemplo. É isso. É para isso que Deus chamou Samuel. Então você tem isso dos versos 11 ao 18. E aí, o que acontece com o seminarista, né? Com o jovem pastor, jovem pregador ou o jovem professor? Ele tem uma espécie de medo e de temor quando ele recebe esse tipo de ministério. Irmãos, isso é fácil, isso é claro, isso acontece com muitos de nós. Tá? Verso de número 15 diz assim, Samuel ficou deitado até de manhã. Eu imagino aquele camarada, né, que teve aquele pesadelo durante a noite, uma espécie de pesadelo, ele ficou apavorado. Ele recebeu uma palavra impossível, entre aspas, de se falar para a igreja, ou melhor, para o pastor. E aí ele não consegue dormir mais, e mais, ele não consegue nem levantar da cama. Ele ficou até de manhã. Então, abriu as portas da casa do Senhor, e o texto diz, ele teve medo de contar a visão a Eli. Irmãos, eu quero dizer isso, veja, para Samuel ficou claro que a sua vocação tratava-se de uma vocação perigosa. E eu quero dizer isso aqui, que trabalhar na igreja vai ser sempre perigoso. Por quê? Porque primeiro estamos lidando entre irmãos. Segundo, estamos lidando ainda com pessoas que são pecadoras. Terceiro, Deus vai mandar e capacitar a gente a fazer coisas que pra gente é meio desconfortável. E de certa forma é, irmão. Quem é que gosta de repreender o outro? Quem é que gosta de exortar o outro? Se eu pudesse, eu só pregava rosas. Só pregava consolação, edificação e coisas maravilhosas. Seria muito bom. Mas aí a gente não seria confrontado, daí a gente não olharia para os nossos erros, daí a gente não faria o autoexame, daí a gente não se arrependeria e não seria perdoado. Então veja, não é do jeito que eu quero e eu prefiro fazer, é do jeito que Deus quer e do jeito que Ele prefere fazer. Essa é a primeira lição que o jovem profeta Samuel precisa aprender. E aí, irmãos, a gente precisa entender isso. E aqui há um paralelo rápido com o profeta Jeremias, que ambos possuem o mesmo ministério e ambos possuem também, recebem de Deus uma palavra de encorajamento. Veja, Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo, veja, tudo, o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, ao mesmo tempo que ele recebe uma vocação perigosa, ele também recebe uma palavra de encorajamento do Senhor. Irmãos, não vai ser fácil, mas a gente precisa entregar toda a palavra de Deus. Para fechar esse ponto, veja, Paulo, no capítulo 6 de Efésios, veja como isso é importante. Capítulo 6 de Efésios, para quem não está muito lembrado, né, tem até canções sobre isso, é o capítulo da guerra. Capítulo da armadura de Deus. Né? Está falando de batalha, a gente está falando de guerra aqui. E é interessante, eu preguei esse texto há poucos dias, e Efésios 6, né, quando você olha ali, você olha um tipo de batalha, você olha um tipo de armadura, e você olha também o tipo de arma que Paulo desenha. E quando ele fala das armas, Paulo fala de 3 arminhas aqui. Ele fala primeiro da espada, que está muito claro. Ele fala do escudo também, que embora seja uma arma de defesa, mas é uma arma. Mas ele fala de uma terceira arma. Ele termina esse bloco de texto falando dessa terceira arma, que a gente às vezes passa, né? A gente passa desapercebido, porque a gente não entendeu que a batalha que o crente luta não é uma batalha terrena. Porque se você ler o texto do ponto de vista pensando numa batalha terrena, você vai dizer, não, pastor, não tem 3 armas não, só tem 2. Você está certo. Mas você lembra que lá em cima está escrito, a nossa
batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, é contra o mundo espiritual. Aí se você volta, opa, peraí, então a minha batalha é diferente, ela é espiritual, então peraí, deixa eu ler de novo. Aí você vai encontrar as armaduras, que cada uma simboliza uma coisa, e você vai encontrar então a terceira arma, que é a oração. E veja em que sentido ele pede à igreja que use essa arma e para quê. Veja, ele diz, Efésios 6, 19 e 20, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. É interessante que esse fale com coragem e lá em cima destemidamente é a mesma palavra no grego. Ou seja, o teor da oração dele, o tom da oração de Paulo não é tanto que Deus lhe dê palavras de conhecimento, mas é tanto que quando Deus der essas palavras, que eu tenha coragem de entregar. Em outras palavras, o pregador, o pastor, o profeta, ele precisa ter coragem para falar. Mas em último lugar, a gente encerrar hoje, terceiro lugar, primeiro o Senhor chama, segundo o Senhor encoraja, terceiro o Senhor confirma. Rapidamente, os versos 19 a 21 desenham para a gente a validação do ministério de Samuel, tá bom? E aí diz o texto, o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia. O que isso indica para a gente? Que o Senhor estava com ele em cada fase de sua vida. O Senhor estava com Samuel. Então, ele era criança, o Senhor estava com ele. Ele crescia, o Senhor estava com ele. Ele estudava, o Senhor estava com ele. Deus ia a cada passo confirmando o seu ministério. Isso é importante, irmãos, porque a gente não defende apenas uma espécie de chamamento de Deus, como a gente já pregou. Mas a gente defende uma espécie de continuidade de Deus com o seu profeta, com o seu servo. Para que então ele continue crescendo no Senhor. O texto continua. Fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. O Senhor fazia cumprir as palavras de Samuel. Lembra que eu falei? Deus não está só chamando Samuel. Ele está validando Samuel para que Samuel então tenha autoridade na hora que ele for ungir os reis de Israel. Terceiro, verso 20. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O povo reconheceu o ministério de Samuel. Veja que, por exemplo, para você ser um pastor batista, né, todos nós conhecemos isso, você precisa de pelo menos duas coisas para você ser um pastor batista. Primeiro, você precisa ter convicção do seu chamado. Tá? Isso tirando aqui uma série de coisas, mas o principal é isso. Convicção do seu chamado. Do jeito que a gente pintou aqui, Deus realmente te chamou? Você realmente conhece o Senhor? Você tem certeza disso? Então você tem convicção do seu chamado. Segundo, você precisa ser reconhecido pela sua igreja local. A igreja local precisa ver aquele menino ali, que todo mundo acha que é um menino, né? Que é um jovem, ou que é um simples seminarista, pode ser, ou um diácono, ou qualquer outra coisa. Mas a igreja precisa olhar para ele e ver mais do que isso. E ver, não, ali está um futuro pastor. Ali está um vocacionado. Por isso eu sempre falo, você é pastor muito antes de ser pastor. Por quê? Porque a igreja olha para você e reconhece você como pastor. Isso também acontece com Samuel. De Dan até Berseba. Todo mundo olhava e falava, não, ali está o profeta seu. Só para lembrar, de novo, estamos no contexto de juízes. Só para lembrar. Um contexto de guerra civil. As tribos não se entendem. É uma confederação de tribos. Ainda não é uma nação. Então veja, uma nação dividida em várias tribos, que não se entendiam, que brigavam o tempo todo, mas tem uma coisa que eles concordam. Samuel, o profeta do Senhor. Então isso precisa ser levado mais a sério. Mas veja, em último lugar, verso 21, o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel. Você lembra como é que começou o nosso texto? Verso número 1, você lembra? E o Senhor raramente falava e as visões não eram frequentes. Onde? Em Siló, na igreja de Samuel. Agora veja como é que o texto termina. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então o texto começa na crise, mas o texto termina de forma esperançosa e vitoriosa, porque o Senhor abençoou a igreja através de Samuel. E aqui eu encerro a pregação de hoje, que o meu tempo já foi, né? Eu não quero atravancar no ACBD, mas veja, eu encerro aqui tudo que eu disse. Tudo que eu disse. E eu já falei.
Eu creio que Deus tem um chamado para cada um de nós. Talvez isso ainda não aconteceu, mas provavelmente isso pode ter acontecido e você simplesmente rejeitou, deixou passar. Seja por medo, seja por preguiça, pode ser, seja por qualquer outro motivo. Mas Deus pode ter te chamado e você simplesmente pegou o teu dom, o teu talento e enterrou ele na varanda de casa ou qualquer outro lugar. Simplesmente você não praticou. Mas veja, a última lição que a gente aprende aqui é que para um tempo de crise, Deus chama homens e mulheres. Eu comecei dizendo isso, eu termino dizendo. O método de Deus para solucionar a crise não é sem você, mas é através de você. Lembra que eu falei? O problema dos desigrejados é que eles colocam a igreja como se fosse num vidro, né, de observação, como fazem ali os cientistas. A igreja se torna um objeto de estudo. Porque a igreja fica lá do escritório dele, no ar-condicionado, né? Igual os críticos de ar-condicionado. Ele fica lá, porque a igreja é isso aí. Só que ele se esquece que ele é parte da igreja. E ele não é só parte da igreja, mas ele é parte da crise, mas também é parte da solução. Esse talvez seja o nosso maior problema. Por isso que eu falei, saia um pouco para você ver como é que está lá fora. Mas não desanime, por quê? Porque você é a solução para eles também. Lembra que eu falei? O meu ministério, pelo menos eu creio assim, tá? Não é somente para a PIB de Juscelino, e não é. O meu ministério é para o reino de Deus. E eu acredito que a PIB de Juscelino vai importar homens e mulheres cheios do poder de Deus para a igreja no Brasil. Eu acredito nisso, irmão. Nós vamos produzir um exército aqui. De maneira que a crise que foi causada também por nossa culpa, temos culpa nela, mas a solução se dará por meio de nós. E não a parte de nós. É essa a última lição que a gente aprende com Samuel. E também com ninguém menos do que Maria, a mãe do Senhor. E eu termino citando ela, Lucas capítulo 1, verso 38. Depois de receber uma vocação perigosa, um chamado para a morte praticamente, né? Você lembra do contexto? Ela responde assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você pode dizer amém? Amém? Que eu e você tenhamos a mesma coragem e a mesma determinação de espírito. Não só de entender a crise que vivemos, mas de entender, eu sou parte da solução dessa crise. Então, Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado e bendito, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Porque embora por um lado, Senhor, nosso coração se entristeça, porque lembramos mais uma vez da crise que vivemos, não só em nossas igrejas, mas no contexto geral da igreja no mundo e nesse tempo, Senhor, no Brasil, no mundo inteiro. Vemos, Senhor, igrejas fracas, doentes, com pouco ou nenhum alimento, Senhor. Crentes famintos, definhando, morrendo até. Igrejas que valorizam tudo, mas não valorizam a tua palavra, Senhor. Geram pastores e líderes fracos, doentes, sem discernimento espiritual, sem coragem e principalmente sem fidelidade à tua palavra. Isso tem matado o teu povo e às vezes a gente olha para isso e a gente se sente desesperado, desanimado. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, que a solução do Senhor, primeiro que o Senhor não desistiu da igreja, mas segundo que a solução que o Senhor tem para a igreja no Brasil e para a nossa igreja não acontece sem a nossa participação, mas acontece através de nós. Então, Senhor, a minha oração é, em primeiro lugar, chama, Senhor, para a tua obra, para vocações perigosas, para falar a tua palavra, para evangelizar, para cuidar de crianças, de jovens, adolescentes, enfim, Senhor, para trabalhar no reino, homens e mulheres fiéis, Senhor, que a despeito de um tempo de crise, mas por causa de sua fidelidade e por causa do seu amor para conosco, vão trabalhar de forma corajosa nesse mundo, Senhor. Embora tenhamos muitos desafios, muitos terrores e temores internos e externos, mas eu creio que o teu Espírito Santo pode nos capacitar para uma obra, Senhor. Uma obra, Senhor, valorosa e frutífera. Então, Deus, tem misericórdia do teu povo, sobretudo aqui, Senhor, em Presidente Juscelino. Coloca os meus irmãos, Senhor, preocupados com o estado da igreja no Brasil e disponíveis, Senhor, para o teu serviço e para o teu reino, Senhor.
que eles possam dizer: vem, Senhor, chama-me para a tua obra, capacita-me e me envia, Senhor, para a glória do teu nome. Eis-me aqui e envia-me a mim, como disse o profeta. Ah, Senhor, fica conosco, tem misericórdia de nós, dai-nos uma EBD, Senhor, abençoada, e um resto de domingo na tua presença abençoada, e logo mais, um culto à noite, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Está terminado.